O que acontece? A gente tem ali, no caso, um drone que vai carregar em torno de 40 litros d'água, né? Sim. Que 40 litros d'água vai fazer em torno ali de 4 hectares, né? Só que assim, ele tem um rendimento operacional, ó, o cara carrega na caminhonete, por exemplo, ali, aqui o rendimento operacional de 21, vai ser em torno de 20 hectares por hora. Por hora. Então vamos pegar, por exemplo, ali o produtor, se ele quiser trabalhar 7 horas, por exemplo, por dia com ele, coloca 6 horas por dia, ele consegue fazer 120 hectares consegue fazer 50 alqueires. 50 alqueires com drone. Com drone. Com drone, sem prejudicar. Qual que seria o lucro dele ali, para poder fazer assim, a vantagem que ele teria? A vantagem, o que acontece? A gente tem algumas operações que a gente pega, e por ele molha exemplo... bem, dá uma olhada lá. Isso. Ele pulveriza bem. Algumas características que a gente pode dizer. Hoje, a gente pode citar algum benefício dele, até a questão do valor de custo, né? Sim. Você pega hoje um drone desse em torno de 250 mil reais. Você pega, por exemplo, um pulverizador hoje de porte grande e passa da casa de 1 milhão, né? Sim. Então, a gente pega, por exemplo, até a parte de custo, né? A gente sabe que é difícil a gente casar essa ideia de custo, né? Porque ainda dificilmente você consegue fazer o produtor visualizar hoje um drone como um capital, né? Sim. Porque assim, o produtor fala assim, eu tenho o pulverizador de 1 milhão, eu tenho 1 milhão ali. Tá ali na garagem. Tá ali na garagem. Beleza, né? Agora, quando você fala, por exemplo, o cara pensa que é como se fosse um brinquedo, né? Sim. Ele tem que entender que hoje isso já é usual, né? Quando você fala em característica, a gente pode falar em custo, a gente pode falar até em questão de rendimento, né? E assim, Jonas, esse vídeo aqui tá mostrando um negócio bem legal. Esse vídeo aqui mata praticamente a lebre principal da principal vantagem dele, que é você fazer aplicações onde o pulverizador não entra. Então você pega, por exemplo, uma plantação de banana, por exemplo, no morro. Sim. Às vezes o pessoal ia fazer algum trato com pulverizador, não conseguia, tinha que fazer com costal, com manual. O drone você consegue entrar no relevo pesado. Para fazer o tratamento para fungos, bactéria, outra doença ali, ou qualquer... Exatamente, um relevo que não permite. Vou te dar um outro exemplo, o milho safrinha, por exemplo. A gente tem uma operação do milho safrinha, que é uma aplicação de fungicida, quando o milho está que é a aplicação pré-pendão, que é um pouquinho antes dele começar a florescer. Quando ele quer soltar o pendão. Perfeito. A gente faz uma aplicação de fungicida ali. Para que seria assim? É que assim, a gente tem em torno de 3 a 4 doenças principais, que quando a gente faz essa aplicação de fungicida, ali, uma aplicação preventiva, você traz uma sanidade para a planta, para que ela não vai desenvolver futuramente essas doenças. É como se fosse a carteirinha de vacina do magrão, né? Exatamente. Chegou lá nos 15 anos, ele tem que tomar aquela injeção. Exatamente. E o milho chegou ali, ele tem que tomar aquela injeção dele também. Perfeito. Aí o que acontece? Existem alguns pulverizadores, na verdade a grande maioria dos pulverizadores, aqueles autopropelidos, né, que a gente fala, que são os uniports, dependendo da nomenclatura de cada região, né, de cada produtor. O que acontece? O milho chega nesse ponto e está num porte de 1,70 m, 80 m, quase 2 metros de altura, né? O milho safrinha. Então o que acontece? Pode ser que aconteça de ter um amassamento bem grande na área. Então o que acontece? O pulverizador vai caminhar e vai acabar quebrando alguns pendões, né? Sim. Ou ele vai até amassar o milho, né? Então o que acontece? Com esse amassamento, você tem perda de plantas, né? A gente pode calcular, por exemplo, assim, uma perda de, vamos supor, por exemplo, de 5% de amassamento. Então você pega, por exemplo, uma área de milho que produziria, por exemplo, 100 sacas por hectare. 100 sacos por hectare, se ele perder 5% de amassamento, são 5 sacos por hectare. Ele vai perder prejuízo. Só na entrada do pulverizador. Só aquele último tratamento que ele tinha que fazer, ele já vai perder 5 sacas. E é um mal necessário. Porque Sim. se ele não entrar com essa aplicação, ele vai perder a plantação. Perde muito mais, né? Então, sim. Assim, então ele tem que entrar. Ele sabe que ele tem que entrar, ele amassa 5%, perde 5 sacos. Com o drone não tem isso. Com o drone ele vai evitar isso aí. Ele vai fazer a aplicação normal e sem perca dessas 5 sacas. Isso, perfeito. Entendeu? Aí assim, o que a gente vê um pouco de dificuldade na questão do drone? É um pouco a questão de aceitação, né? Porque, querendo ou não, a gente vê que o meio agrícola, ele ainda tem uma certa resistência na questão de tecnologias novas, né? Uhum. Principalmente quando é um negócio muito inovador, quando se fala em drone, né? E a dificuldade operacional, né, Magrão? Porque, assim, você pega, por exemplo... Não acha pessoas... Você não tem pessoas para pilotar aquele drone com maestria, com qualidade, né?
A hora que vai apresentar para o cara que pilota o Uniport lá, ele vai falar, patrão, não sei não se eu vou me adaptar com isso aí. Exatamente. E o cara já está 12, 13 anos com o patrão acho melhor você não comprar isso não. Exatamente. Então, assim, e de repente o cara também tem lá os maquinários que já custam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? E ele vai ter que fazer um novo investimento, né? Perfeito. Então o que acontece, Magrão? E também a nossa área, a gente tem... Eu não posso chamar o pessoal de velho, porque tem produtor de 60 anos que é muito mais novo que a gente, né? Sim, muito forte. O pessoal forte, tem uma cabeça forte. sensacional. Mas assim, o que acontece? Tem muita gente que tem resistência nessa questão de tecnologias, só que assim, com essas novas gerações, com essas sucessões familiares, a gente tem hoje... os jovens chegando. Filhos de produtor com a minha idade, com 20, 25, 30 anos aí, que o pessoal tá tomando conta da área já. Eu tenho alguns clientes que eu atendo que são 1, 2, 3 irmãos ali, por exemplo, que o pai com 50, 60 anos já não tá nem mexendo mais com nada. Deixa por conta os filhos, né? Os filhos já... Porque assim, também é uma ideia legal, né, Magrão? Porque assim, você tá trazendo o teu filho para dentro da propriedade. Da propriedade. E com tecnologia. E você tem que ter uma sucessão, né? Porque assim, lembra aquela ideia que a gente falou lá no começo do vídeo de que cada vez mais o Brasil vai ser mais difícil de adquirir áreas e vai ser muito mais uma questão de sucessão familiar do que venda de áreas? Então assim, se tu traz o teu filho para dentro do meio, mais interessante ainda, né? Aí o que acontece? Com essas ideias de sucessão familiar, a gente vê alguns jovens que aderem muito mais fácil a essas tecnologias. As tecnologias. Então assim, eu acredito que hoje a porção de impacto de uma aplicação de drone ainda é um pouco baixa pela resistência e por algumas particularidades. Só que assim, como a tecnologia é um negócio que avança muito rápido, acredito eu que em pouco tempo a gente vai estar com isso aí um pouco bem mais difundido, né?